tinha quantos anos? 23, 24, meu Deus, é isso. Vamos lá. Além de açougue, padaria e hortifruti, Supermercados Novo Horizonte. É assim, vende barato de verdade. Supermercados Novo Horizonte. Aqui é barato comer bem. Legal, moçada, muito bom dia. Tá começando para você, então, hoje, nesta quarta-feira, você sabe, nós temos as quartas-feiras aqui, nós temos o Café com Terapia. Hoje muito mais especial, primeira semana já de outubro agora, primeira quarta-feira de outubro, e eu já começo o nosso Café com Terapia. Atenção, a partir de agora, na Rádio Nova Tropical FM, entra no ar o programa Café com Terapia. Apresentação: doutora Luciana Batista, psicóloga, e Raquel Córdova, jornalista e assessora de comunicação. Legal, tá aí para você, mais um dia com elas por aqui. Hoje nós temos uma convidada super especial aqui no Café com Terapia de hoje, e eu vou deixar daqui a pouquinho ela se apresente, a Luciana vai também apresentar, a Raquel vai estar apresentando também, mas eu já começo dando bom dia para ela, como sempre, a nossa sorridente. Bom dia, Raquel. Olá, Tufi, bom dia. Bom dia. Luciana, bom dia, Luciana. Não, primeiro eu vou cumprimentar a Luciana, psicóloga, Luciana Batista. Bom dia, Luciana. Bom dia, Tufi. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Tropical. Bom dia, o pessoal que está aí pela internet, pelo Instagram. Excelente quarta-feira para todo mundo. Legal demais, gente. Ó, e hoje primeiramente, eu quero desejá-la que seja muito bem-vinda, viu, Luciana? Para mim, está sendo um prazer recebê-la aqui. Eu tenho certeza que foi um convite vindo da Luciana com a Raquel. É muito prazeroso, e também você mostrar um pouquinho da sua história aqui, dessa luta, que a gente sabe que é uma luta, e que tem tantos ensinamentos para poder doar e passar para as pessoas que tanto necessitam, né? Então eu quero te dar bom dia, que seja muito bem-vinda, Luciana Beatriz. Bom dia, eu que agradeço, estou com meu coração cheio de gratidão pela oportunidade de estar aqui nessa cidade que eu tanto amo, né? Que tem uma história na minha vida muito forte, né? Enfim, vivi a minha infância toda aqui em Ribeirão das Neves. E hoje poder estar voltando aqui para retornar para essa cidade, que me deu tantas alegrias, né? Um pouco da minha experiência e tentando também ajudar mulheres que de repente estejam vivendo um enfrentamento e que precisam conhecer para prevenir, né? Então, Sim, assim, sim. o agradecimento é todo meu. Eu estou muito lisonjeada de estar aqui participando, viu, Lu? Obrigada pelo convite, obrigada, Raquel. Eu espero que essa parceria, né, Tufim, seja aí por muito tempo, que a gente possa voltar mais vezes, né? Sim, com certeza. Sempre muito alegre, com um sorrisão no rosto aqui. Então, bem-vinda, viu? Muito obrigado por aceitar também o convite. Imagina. E é sempre bem-vinda aqui também. Gente, ó, hoje, Outubro Rosa, a gente fala da prevenção do câncer de mama. O movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa, que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Este movimento começou nos Estados Unidos, onde vários estados tinham ações isoladas referentes ao câncer de mama e ou mamografia no mês de outubro. Posteriormente, com a aprovação do Congresso americano, o mês de outubro se tornou o mês nacional, se não mundial, de prevenção do câncer de mama. A popularidade do Outubro Rosa alcançou o mundo de forma bonita, elegante e feminina, motivando e unindo diversos povos em torno de tão nobre causa. Então já passo aqui para Raquel essa bola. Não é isso, Raquel? É uma nobre causa. Uma nobre causa. Isso mesmo, Tufi. Você falou aí dados importantes, a história é importante, né? É importante a gente conhecer a história, e a Beatriz acabou de falar, conhecendo que a gente previne, né, Lu, também. Eu estou cheia de Lu hoje, né? Luciana Batista e Luciana Beatriz. A gente vai querer conhecer a sua história hoje, viu, Lu? Lu, agora eu vou ficar assim. É que a gente tá no clubinho das Lu. Hoje é o clube da Luluzinha. Luciana Beatriz, eu vou te chamar assim para não confundir, tá? Você conta pra gente, então, hoje, nesta manhã,
Vou te apresentar você para todo mundo ficar sabendo que você é uma biomédica, né? Sua profissão é essa. Tem 40 anos, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, e há 4 anos teve o primeiro diagnóstico com a doença, né? Com o câncer de mama. Então, hoje a gente vai querer saber tudo, como você enfrentou desde o início, né? Quando você recebeu essa notícia. E porque hoje você tem a sua missão é ajudar outras mulheres, né? Isso. Nesse enfrentamento ao câncer de mama. E é por isso que a gente quis a sua participação aqui, para a gente entender como que isso funciona na prática e como que a gente pode também ajudar, né, com mais informações para tantas mulheres aí que estão também nessa luta. Não é isso, Lu? Exatamente. A Lu, conheço a Lu assim, já de longa data, né? Uma parceira assim, de vida. Eu admiro demais a garra, a força, a proatividade dela. E ela tem um canal no YouTube, né? Que é justamente para ajudar mulheres que também estão aí passando por essa temática. Então, fiz esse convite com muita alegria, né? Quando ela aceitou, justamente porque eu sei da força dela. Sei do conteúdo que ela tem, o quanto ela pode ajudar. E aqui a gente vai trazer, né, muitas situações que quem não passa pela situação, a gente sequer conhece. Né? Para conhecer, muitas vezes a gente precisa enfrentar e saber. Porque quando a gente está de fora, você não sabe das nuances. Então, informação é poder. Então, ela está aqui para trazer esse poder para a gente, para dar, para munir a gente com isso. E junto com essa energia gostosa que ela tem, dessa alegria, esse sorriso, esse alto astral. Porque não precisa ser pesado, né, Lu? Não, a gente pode ter um olhar um pouco diferente. Então, eu passo a palavra para você trazer para a gente um pouquinho dessa experiência sua, né? O que você acha importante, né, desse trabalho? O que te motivou a fazer isso e como que você contribui assim pra gente? Ótimo, Lu. Então, antes da gente começar, né, a falar sobre os desdobramentos que aconteceram depois do diagnóstico, eu acho que é importante a gente falar como que tudo aconteceu, né, para que todas as mulheres que estão nos ouvindo nesse momento tenham, assim, a consciência, né, de que todas nós estamos expostas, né, a esse risco, vamos dizer assim. Umas mais, outras menos, né, mas, enfim, a história, ela é muito simples porque ela é muito semelhante à de outras mulheres, né. Eu estava vivendo uma vida normal, trabalhava, cuidava da minha casa, né, da minha filha, do meu marido, enfim, tudo seguindo conforme o roteiro. E aí eu fui fazer um preventivo. Aliás, eu só ia ao médico para fazer o preventivo. O preventivo é o exame de Papa Nicolau, né? Que normalmente nós fazemos aí anualmente no colo do útero, né? Para prevenção do câncer do colo do útero. E aí, enfim, eu só ia ao médico, nunca tive nenhuma doença crônica, nunca sequer quebrei um dedo. Então, assim, a minha saúde era ótima, né? E aí, eu indo nesse ginecologista, que inclusive eu escolhi aleatoriamente para fazer o Papa Nicolau, chegando lá, ele foi desenvolvendo aí a conversa, fez o preventivo, não fez nenhum exame clínico na mama, até porque vocês vão entender que mesmo que ele fizesse, não ia adiantar, porque ele não ia perceber nada. E aí, ele olhou no fundo do meu olho e falou comigo assim, qual foi a última vez que você fez exames de rotina? Detalhe, eu sou biomédica, faço exames de laboratório há mais de 20 anos. Eu trabalho dentro do laboratório clínico. Fazendo exame de outras pessoas. Fazendo exames de outras pessoas. E eu mesma tinha, né, assim, a gente tem dentro de hospital, né, então você fica com uma certa aversão. E aí eu falei, não precisa. E ele foi começando a escrever assim no papel. Fui escrevendo. Eu falei, gente, o que é isso que tanto de exame? E aí ele prescreveu a mamografia. E eu me lembro que na ocasião eu ainda brinquei, falei, mas pra que mamografia? Eu me lembrei, né, de todos os estigmas que estão envolvidos na mamografia. Dói demais, esse exame é um sofrimento, e enfim, não queria fazer a mamografia. E ele novamente olhou no fundo dos meus olhos e disse, mas nós vamos fazer. Eu chego a arrepiar quando eu conto essa história. E aí, nessa ocasião, eu falei, ok, entendi o recado, vamos fazer a mamografia. Fiz a mamografia e ao fazer
né, um exame que eu não iria fazer naquele momento, aparece lá uma imagem que, né, enfim, só de olhar a imagem eu já percebi que tinha algo errado. Algo diferente. Exatamente. E aí, a partir daí, isso foi em 2017, né, fizemos a biópsia depois da mamografia, que é uma sequência de exames comum, né. Quando você faz a mamografia, eu costumo fazer uma analogia de como quando a gente vai procurar um endereço no Google Maps, né? Você lança lá o endereço e aí o mapa te abre ali uma infinidade de lugares e marca com aquele pontinho vermelho aonde você quer chegar, né? E a mamografia é semelhante a isso. Ela te dá um panorama do todo, mas ela sinaliza algo que está diferente do todo, né? Localiza, né? Ela localiza, exatamente. É um exame de rastreamento, né? Então, ela inicialmente, ela não vai te dizer se é maligno, se é benigno, se é câncer de mama, se é alguma outra doença. Não, ela só vai te dizer, olha, tem algo diferente do todo. E aí, a partir daí, eu fiz a biópsia, né? Que é o segundo caminho aí para rumo a esse diagnóstico, que veio lá o diagnóstico de câncer de mama, né? Carcinoma ductal invasivo, que era o que tinha, né? O que foi detectado. E aí, meus queridos, minhas queridas, a partir daí a gente começou toda a saga, né? Fiz 4 cirurgias nesse ano, fiz a mastectomia total, tirei a mama, fiz a reconstrução com silicone. Na ocasião, não fiz radioterapia e nem quimioterapia. Lu, antes de você passar por essa etapa, né, essa outra etapa depois do diagnóstico, eu queria saber de você como que foi o seu sentimento ao receber esse diagnóstico. O que você sentiu na hora, como sua família reagiu e da onde você tirou força assim, para enfrentar essa é uma pergunta muito boa. Bom, Raquel, a minha realidade, ela é um pouco diferente porque eu trabalho dentro de um hospital, né? Então, assim, o conhecimento teórico, eu já não sei quantos diagnósticos de cânceres eu já dei na vida, né? Então, assim, eu meio que conheço, né, a nomenclatura, a gente entende um pouco. Então, quando eu fiquei sabendo da doença, é lógico que vem um baque, né? Porque essa notícia me colocou do outro lado, né? Durante tantos anos eu estive do lado de quem dá a notícia. De repente eu estou no lado de quem recebe a notícia. Então, para mim, foi realmente um baque muito grande, porque é como se eu estivesse recebendo a seguinte mensagem: nem tudo está sob seu controle, né? Agora você vai ter que se colocar nesse lugar, né? E, enfim, se munir de todas as ferramentas que você precisar para passar por isso. E aí, enfrentei, né? Eu me lembro que na ocasião em que eu levei o resultado da biópsia para o médico, né? Falando ainda do momento da notícia, ele falou assim comigo: você entendeu? Vou interromper você um pouquinho só para falar com a Lu aqui. Ela acabou de dizer, Lu, que nem tudo está sob o nosso controle. Isso é muito próprio de mulher, né? Muito. A gente quer estar com controle de tudo, né? O tempo todo. Lu, como psicóloga, como você entende assim, essa posição, né, feminina, até não só no processo de receber um diagnóstico desse, mas de querer sempre estar no controle e se encontrar nessa situação? É do feminino, né? Você tá ali realmente. A gente cuida, a gente nutre, a gente faz, igual ela falou, estava do outro lado, eu dava notícia, eu fazia. E de repente vem, acho que o câncer em si, a palavra câncer, culturalmente, ela tem um peso muito grande, né? Porque você flerta ali com a finitude. Muitas pessoas não falam nem o nome, é aquela doença, né? Quando você vai começar a aquela doença. Ele tá com aquela doença. É como se a pessoa tivesse uma sentença de morte. Aí seu flerte com um fim, né? E agora, como é que vai ser? Então, assim, o que a Lu traz não está no meu controle, né? E você tem que sair daquela posição que eu dou conta de tudo, que eu faço tudo, e aí o Tufi fala desses aspectos emocionais. Quando a gente vai trabalhar, são inúmeros aspectos que vão perpassar a mulher ali. Porque aqui está mexendo com o feminino. O câncer é de mama, né? Está mexendo justamente com essa parte do feminino que é de controlar,
de cuidar, de eu fazer, e daqui a pouco eu vou ter que ser cuidada? Como que eu vou fazer? Eu não sei lidar com isso. Né? Então, é sair um pouco disso. E a doença, ela traz esse encontro com emoções, com sensações, com possibilidades, que muitas vezes a gente não está preparado. Então, quando ela fala, eu tive um baque, foi aquele baque, é realmente, né? E agora? Como que eu faço? E é por isso que a gente está aqui falando hoje, né? Por que é tão importante a gente falar de prevenção? Porque a gente sabe que, por mais que tenha um flerte ali, por mais que culturalmente tenha esse estigma, a gente sabe que quando é descoberto, né, no início, a gente sabe que tem tratamentos, a gente sabe que tem como identificar isso antes. Ela foi no médico, o médico olha para ela no fundo dos olhos e fala, vamos fazer. Tipo assim, você vai fazer. Você não tem outra possibilidade. Eu sei o que eu tô fazendo. Você vai. Exatamente. Você vai fazer. Lu, que é para prevenir, né? E o que você sempre traz aqui no programa Café com Terapia, e pela experiência da Luciana Beatriz trazendo a história dela, é a atenção que a mulher, às vezes, não dá para ela própria, né? Exatamente. Por ser característica nossa de cuidar do outro, né? Isso. E a gente acaba se anulando muitas vezes. Isso. Eu sou forte, eu dou conta de tudo, Sim. eu controlo tudo, e de repente, não é bem assim. Então, a importância da gente se priorizar, né? A prevenção e o autocuidado vai estar ali junto com a sua autoestima, tá junto com o seu amor próprio, com não se anular. Porque a gente acha, culturalmente, que a gente tem que se anular em prol da família. Mas e aí? Se você não conseguiu cuidar de você, se você não está bem, como que você continua cuidando? Sim. Como que vai ser a vida deles depois? Então, o primeiro ensinamento desse programa a gente já tirou, né? Assim, da questão que está muito relacionada à atenção que a gente precisa dar para nós mesmos, né? Na rotina da nossa vida. Não é uma questão de futilidade, né? Você parar para se cuidar. Isso é o que a Luciana trouxe, né? É um ato de amor próprio, e a gente está adorando conhecer a sua história. Agora, continua pra gente depois desse Esse parêntese importantíssimo. Importante, exatamente. Você, então, recebeu o diagnóstico, teve esse baque, e aí começou aí o processo de tratamento, né? Enfim, na ocasião eu só fiz a cirurgia, não fiz a quimioterapia nem a radioterapia, porque não eram indicadas, né, naquele momento. Vale lembrar que era um tumor de 13 milímetros. Já estava bem avançado? Não, 13 milímetros é muito pequeno. Se você está me ouvindo aí em casa, pega uma régua e olha lá o que é 13 milímetros, assim. É muito pequeno, né? Então, e aí, mesmo que eu fizesse o autoexame, que é algo que se fala muito, né? Eu não iria nunca palpar esse nódulo. Né? Eu não iria perceber a presença dele, porque ele era, de fato, muito pequeno. Então, a única coisa que conseguiria evidenciar a presença, né, desse nódulo era a mamografia, né? E é por isso que, assim, antes de eu continuar, né, terminar a minha trajetória, eu preciso abrir esse parênteses, porque se a gente conversar sobre outras coisas e eu esquecer de falar isso, eu não vou me perdoar. Essa coisa do autoexame, né, foi algo que, há alguns anos atrás, a mídia difundiu demais, né? Nós tínhamos aí, hoje, né? Mas antigamente, assim, há uns 20, uns 15 anos atrás, né? Era uma coisa assim, as atrizes famosas, né, faziam campanhas publicitárias, tinha a camiseta do câncer de mama, que era caríssima, eu me lembro que era um absurdo, né? E, enfim, existia toda uma mídia voltada para isso, né? E, assim, o autoexame é uma decisão da mulher importante? Sim, tá? Porque a gente precisa quebrar alguns paradigmas de que a mulher não deve se tocar, né? De que nós não devemos fazer isso, de que o nosso banho tem que durar 5 minutos, porque lá na porta tem um menino, tem um cachorro, tem um menino chorando, tem um vizinho chamando, você tem que correr porque você tem que trabalhar, enfim. Eu não tenho tempo para me tocar, para perceber que há algo diferente comigo. Então, o autoexame é importante, primeiro, para quebrar essa barreira e estabelecer uma relação de mim comigo mesma, né? Uma conexão. Uma né? conexão, me reconectar. E aí, mas ele sozinho, ele não resolve o problema. Porque quando você chega a palpar um nódulo na sua mama, muito provavelmente
você já tem uma situação instalada com um grau de gravidade, vamos dizer assim, né? Em alguns casos, tá, gente? Porque tem casos que existem nódulos palpáveis que são benignos, né? Então, assim, quando você chega a palpar é porque realmente já existe uma proliferação celular ali, né? Importante. Que pode ter, inclusive, ganhado outros órgãos vitais, que é o que a gente chama de metástase, né? Então, a mamografia, gente, a mamografia é a situação mais importante que nós, mulheres, devemos nos atentar, né? A gente fez uma caminhada sábado e tinha uma plaquinha escrita assim, para de mimimi e vai fazer a mamografia, né? Não tem, dói, mas quantas coisas na vida a gente faz que dói, né? E quantas trazem o benefício que uma mamografia traz, né? Olha, no seu caso... No meu caso, foi um divisor de águas. O autoexame não iria. Como que eu ia sentir um tumor? Nem que eu tivesse dedos mágicos, né? Eu não sentiria um tumor de 3 milímetros. Então, a mamografia foi o exame que sinalizou para mim que eu deveria investigar, né? E ainda existe, gente, uma outra situação que eu vi muito nessa minha caminhada de 4 anos aí, nessa luta, né? De mulheres que sentiam alguma coisa, que percebiam que havia algo errado e que se autonegligenciavam. Não sei nem se existe essa expressão, né, de autonegligência, assim. Eu tô vendo que tem alguma coisa, mas não é nada não. Isso não é nada não. É aquela coisa de negar, né, a situação que tá acontecendo. Enquanto eu nego, enquanto eu não sei, eu não tenho que me haver. Exato. Né? Enquanto eu acho que a minha mente lá, né, fica contando historinhas para mim, eu fico acreditando, eu não vou buscar, se eu adio, eu postergo o encontro com a realidade. E eu acho que esse adiar, esse postergar, é que é um problema, né? Muito. Isso, gente, tem um preço muito alto no câncer de mama. Por quê? O câncer de mama, ele é uma doença, na maioria das vezes, altamente silenciosa. Não tem sintomas, né? Né? Assim, quando chega a ter sintomas, né? É porque realmente é algo que não tem mais tempo, né? Você precisa, de fato, correr atrás e investigar, né? E descobrir o que é e resolver o problema, né? No meu canal, eu falo muito sobre isso. Quando a gente recebe uma notícia dessa, né, Raquel, voltando na sua pergunta inicial, a gente se volta muito pro problema. Ai, meu Deus, eu tô com câncer de mama. E o meu marido? E os meus filhos? E o meu trabalho? E eu? Vou perder meu cabelo? Vou emagrecer? Ou vou engordar? Vou perder minha mama? Enfim, vai passando aquele tanto de coisa na sua cabeça, né? Só que a gente tem que tirar o foco do problema. Porque o problema, ele já existe, né? Não adianta a gente ficar ali ruminando em cima dele. A gente tem que vislumbrar o quê? As soluções. E essas soluções, elas são muito mais possíveis se você conseguir descobrir um câncer de mama em estágio inicial. Eu acho que essa fala sua, Lu, ela é simplesmente um divisor do sucesso do tratamento. Sim. E não vou falar de um fracasso, mas às vezes de um resultado que não seja tão saudável, né? Ou o esperado. Porque quando você fala, e a gente vai, com certeza, ficar preso ali naquele primeiro momento, naquele impacto no problema. Muitas pessoas, às vezes, com o diagnóstico, quando fala o câncer, às vezes o diagnóstico já tem um impacto emocional tão grande, que aquela pessoa quase que incorpora tudo aquilo. E muitas vezes faz uma desistência. É como se não tivesse possibilidades de lutar e de vencer e de fazer diferente. Então, assim, cuidar desse lado emocional é fundamental. Porque quando você consegue ultrapassar o problema, ultrapassar o sofrimento, mas olhar na solução, focar no, tá, tudo bem, eu tenho isso aqui agora, e o que eu posso fazer? Isso. Como que eu vou lidar com isso? Né? O que eu posso fazer agora com o que eu tenho hoje? Né? Então, quando você sai do sofrimento, você encontra ali com as possibilidades de solução. Quando você muda a sua postura mental ali, e aí tem que ter, sim, um equilíbrio, né, emocional, você tem que buscar essa força, você tem que buscar apoio, você tem que buscar ajuda profissional, para que você não se entregue ali só no diagnóstico, só no impacto. Porque aí sim você vai conseguir ver, enxergar, né, outras possibilidades ali e ter esse sucesso, né, e ter essa condução com mais leveza, essa condução sabendo que é difícil sim, mas também que é possível
Sim. Isso. E é muito possível. Então, você chega numa fase já fortalecida aí para enfrentar isso, depois que você entende que é importante você estar mentalmente equilibrada para... Mas assim, né, Raquel, é importante eu falar isso, porque assim, eu surtei, né? Dei uma surtada, claro, né? Vou dividir isso com vocês aqui, com todas que estão nos ouvindo, pra vocês verem que surtei mesmo, tá, gente? Surtei, assim. Quando peguei o resultado lá, carcinoma ductal invasivo, eu li aquilo e né, processei lá nos meus conhecimentos biomédicos, busquei nas gavetinhas. E assim, eu me lembro que eu peguei esse resultado, assim, depois que eu saí do mastologista, né, que foi o médico que, enfim, que a gente, né, que eu entreguei o resultado, eu vim a pé do Santa Efigênia até o Barro Preto, assim. Vim chorando pelo caminho, assim, pessoas me abordaram, você tá precisando de ajuda, né? Eu lembro que no ponto do ônibus onde eu parei, assim, algum senhor me abordou e falou, minha querida, você tá aqui. Então, assim, é importante dar vazão a esses sentimentos, né, Lu? Deixar sair. Porque senão eles sufocam a gente. Exatamente. É o processo. Eu comentei aqui no início. Vai ter esse choque. Não tem como não ter esse impacto. Sim. Mas passado isso, é deixar o corpo sentir. É dar vazão para ele, deixar ele sair de alguma forma. Mas também buscar alternativas. Eu falo assim, porque na minha família também teve, sabe? Eu não conhecia a minha avó materna, porque ela faleceu de câncer de mama aos 37 anos. Uhum. Então é algo que a minha família tem sempre muito esse jovem, cuidado, muito jovem, mas isso tem quantos anos? Hoje a medicina está tão mais avançada, hoje a gente sabe de tantos outros recursos, né? Ela morava no interior, então assim, eram outros tempos. Então por isso que é importante a gente trazer, saber que o impacto vai existir, não tem como, se acolha, se abrace, né? Busque esse apoio que você tiver da sua família, dos seus amigos, porque esse sentimento vai existir. Mas não se demorar tanto nele, porque você pode buscar alternativas. Isso. Às vezes vai ter uma oscilação, porque eu acho que é um processo, não tem como uma varinha de condão que você jogou ali. E para cada mulher é diferente, né, Lu? Não existe uma receita. Cada ser humano é único, cada história é única, a gente vai reagir com o que a gente tem. Mas por que eu trouxe a sua história, né? Por que eu queria muito que você falasse sobre isso? Porque você tem um enfrentamento, né, que você consegue sentir e que você consegue superar, que você consegue dar outra vazão e principalmente fazer algo de bom com isso. A sua experiência trazendo aí ajuda ao próximo, ajuda aos outros que estão passando, né, pelo momento que você passou. Você já trilhou esse caminho, você sabe como que tem alternativas, que tem possibilidades. Sim. Então é nesse sentido, gente. Vai ter o surto, é normal, é um processo, vai oscilar. Tem dias que tá bem, tem dias que nem tanto e tá tudo bem. É um enfrentamento, tá tudo bem. É um enfrentamento, é um processo. E a gente se fortalece, né? Assim, muito. Sabendo da história de alguém que está passando, enfrentando também, né? Tá na mesma luta. E assim, né, gente? Essa trajetória minha, ela realmente, ela me transformou, né? Sem dúvida, eu falo que assim, existem momentos na vida da gente que vão transformando a gente, né? A maternidade me transformou muito, né? Eu tenho uma filha de 15 anos e quando tive ela, enfim, minha vida mudou completamente, como ser humano mesmo, né? E agora o câncer também provocou essa metamorfose. Aliás, que sejamos metamorfoses ambulantes, né? Que estejamos sempre mudando, porque a mudança, ela traz oportunidades, né, pra gente. E assim, pra mim foi algo que para muitas, às vezes as pessoas, né, falam assim, enfim, como é que você dá conta disso, né? Porque a história, na verdade, não termina aí, né? Eu terminei o meu tratamento, que terminou em 2018, voltei a trabalhar, feliz da vida que segue, tá tudo certo, tô curada, né? Enfim, todo o amparo familiar que eu podia ter tido na época, eu tive, né? Você até perguntou sobre a família, né? Quanto tempo foi esse tratamento? Então, o diagnóstico foi no finalzinho de 2017, e aí eu fiquei um ano, o ano de 2018 toda afastada, né, do meu trabalho,
para fazer o tratamento, porque foram 4 cirurgias, né? Eu fiz uma primeira cirurgia que não teve sucesso, né? Nós não conseguimos tirar, ainda ficou uma margem do tumor para trás, né? E é interessante isso, porque quanto menor, mais difícil é, né, de você realmente conseguir isolar ali uma área de segurança. Então, ficou um pouco para trás, e aí a gente teve que fazer uma nova cirurgia, enfim, e aí depois eu tive que fazer uma terceira cirurgia e depois uma 4ª para colocar o silicone, né? Então, foram, em um ano, eu acho que eu fiz todas as cirurgias que eu podia ter feito na vida. Pra quem não tinha nenhum dedo quebrado. Pra quem não tinha nenhum dedo quebrado, né? E aí, assim, enfim, minha família me apoiou muito, né? Meu marido e minha filha, meus pais, meus irmãos, minhas cunhadas, meus amigos, enfim, eu não posso nem pensar em querer citar nomes, porque com certeza eu não vou conseguir falar todo mundo, né? Então, assim, e aí, beleza, vencemos, vida que segue. Então, 2018 você ficou afastada e fez 4 cirurgias. Né? Isso. E aí, no final do ano, voltei a trabalhar, ótimo, né? Tá tudo certo. E aí, a partir daí, é importante lembrar, né? Quando a gente tem um diagnóstico de câncer, seja de útero, de mama, de próstata, seja lá qual for, você vai ter que passar pelo acompanhamento do oncologista, né? Então, assim, você vai ficar um bom tempo ainda avaliando essa doença. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar, né? Então, uma dica aí para as mulheres que estão nos ouvindo, que de repente passaram pelo enfrentamento e colocaram ele na gaveta, né? Tipo assim, tá resolvido, vida que segue, não quero saber disso mais, não quero passar na porta do hospital, não quero voltar ao mastologista. Não é esse o caminho inteligente, não. Né? É importante lembrar que o câncer é uma doença que, a partir do momento que você tem ele a primeira vez, a sua vida toda, você controla ele, né? É claro que eu tenho uma espiritualidade forte e acredito na cura, não estou dizendo isso. Mas é uma doença que precisa de ser monitorada, exatamente, era a palavra que eu estava precisando. Exatamente. E aí, o que acontece? Em 2020, eu fui fazer um exame, uma ressonância magnética de mamas. Eu nem sabia que faziam ressonância magnética nas mamas, né? Fui fazer o exame. E aí, ao fazer esse exame no final de 2020, com essa pandemia, já a nossa vida completamente virada de cabeça para baixo, eu tive a notícia de que havia algo suspeito na mesma mama que eu tive da primeira vez. E aí, minhas queridas, meus queridos, eu descobri que o câncer havia voltado na mesma mama, na área da cicatriz da cirurgia. Porque, na verdade, eu tirei a mama, né? Eu fiz a mastectomia total. Então, a glândula mamária já não existia mais. Então, o que sobrou? Sobrou pele, sobrou mamilo, sobrou um pouquinho de tecido adiposo ali, mas coisa pouca. Ele voltou na área da cicatriz. E aí nós tivemos um novo baque, né? Essa segunda notícia eu confesso que foi pior do que a primeira, porque todos estávamos numa situação confortável, né? Já de controle da situação. Mais uma vez, fomos retirados do controle da situação, né? E aí, dessa segunda vez agora, aí nós tivemos que fazer todo o protocolo, né? Fiz a quimioterapia, fiz a radioterapia, fiz a cirurgia para tirar a área, a 5ª, na mesma mama, né? E aí, enfim, aí agora já tô na fase de um tratamento que ele vai durar por 5 anos, que a gente chama de hormonioterapia. E aí, assim, só pra gente fechar, trazendo a informação para as pessoas, né? Por que se faz a hormonioterapia, além da quimioterapia e da radioterapia, né? A hormonioterapia são medicamentos que eles vão atuar no controle hormonal. Porque os nossos ovários, eles produzem, né, hormônios durante a nossa vida reprodutiva, né, toda. E esses hormônios, mais especificamente a progesterona e o estrogênio, eles são como nutrientes para os tumores de mama. Então, o que se pensa? Qual é o raciocínio? Vamos tirar, né, o que nutre para que as células
neoplásicas, né, não se desenvolvam, porque elas não vão se ter. alimente. Exatamente, elas não vão ter esse nutriente. E aí, essa hormonioterapia eu vou fazer, são injeções e medicamentos orais, que eu vou ter que fazer durante 5 anos e que me levaram direto para a menopausa. Com 40 anos de idade, né? Então, assim, tô aqui falando com vocês, de vez em quando sobe aquele calorão da menopausa, né? Mas, enfim, vida que segue. Se a solução é essa, façamos, né? Vamos enfrentar isso do jeito, da maneira que tiver que enfrentar. As adaptações foram... você teve que fazer várias adaptações na sua rotina e também até no seu corpo também, né? Você Totalmente, eu ganhei 10 quilos. Assim, eu já tinha uma tendência, né? Eu nunca fui magra, nunca fui uma mulher magra. Mas, assim, ganhar 10 quilos num período tão curto, né? De fato, me assustou muito. E aí, entra as questões, né? Que a gente, no meu canal, a gente, inclusive, tem uma série de entrevistas lá que fala sobre a equipe interdisciplinar ou multidisciplinar, que são todos os profissionais envolvidos nesse enfrentamento. E aí tem a questão da psicóloga, que ajuda muito, né, gente? Olha, não é porque eu sou amiga da Lu, mas assim, eu levanto a bandeira da terapia demais, porque isso salva vidas, né? Eu percebi o quanto que o autoconhecimento é algo tão... As mulheres são tão carentes, porque elas não têm tempo para isso, né? Elas não têm tempo para parar. Tem muitas mulheres que se você perguntar para elas que música que ela gosta, qual é a cor preferida, qual é o filme que ela gosta, ela não sabe te responder. A pergunta é simples. Porque ela nunca parou para pensar nas questões dela, né, Lua? Né? Ainda mais a questão do feminino, de cuidar do outro, de a gente olhar. falou no início, né, do programa, a questão da atenção que a gente não dá pra... Exato. E aí, o que acontece? A doença, né, o câncer... Eu tô achando ótimo o Tufinho olhando aqui, ele tá assim, gente, essas 3 mulheres falando o tempo inteiro. Você quer falar alguma coisa, Tufinho? Eu garanto pra você que eu tô de boca aberta até com a história e te parabenizando. Tô aqui, assim, que vencedora, que lutadora. Então eu tô te parabenizando, pode ter certeza disso. O olhar é de muita fé e que torcendo sempre por você. Ai, que bom, que bom. Que a gente fala demais, né? Mas assim, né, Raquel, essa coisa da gente não prestar atenção, né, Lu? Assim, a doença, ela me forçou a fazer isso. Ela me levou para esse lugar. E assim, eu queria que você falasse, desse assim, essa instrução, esse aconselhamento nesse momento para muitas mulheres, que a gente não precisa ter um diagnóstico na mão pra gente se cuidar, pra gente se olhar, reservar tempo para nós mesmos. Mas uma coisa que a Lu falou, que eu acho que a gente também não pode passar por aqui sem dizer disso. A gente começa falando do estigma da doença. E muitas pessoas vai passar ali com um luto mesmo, né? O luto, ele tem fases. E às vezes você passa por um luto da sua vida. As fases do luto, primeiro vem a negação. Eu não tenho nada, isso aqui não é nada, né? É só um hormônio, daqui a pouco vai sumir. Às vezes vai vir o diagnóstico, né? Às vezes fica a barganha. Não, mas se eu tivesse feito antes? Mas e se isso tivesse feito diferente? Por que eu? Às vezes vem a raiva ali, né? Por que é comigo? Por que tinha que acontecer comigo? O que eu fiz de errado? Muitas pessoas entendem, tem um viés aí muito cultural, às vezes até da doença como uma punição, né? O que eu fiz para merecer isso? Por que eu tinha que passar por isso? Depois vem a tristeza, que é o encontro com aquilo mesmo, para que depois venha a aceitação. Isso. Né? Então são fases que a gente vai passar. Só que as doenças, em vez da gente ter esse olhar focado numa punição, porque o que a Lu traz aqui com a gente é um outro olhar. É o tanto que transformou, né? A maternidade me transformou. E essa doença também me transformou. Eu tenho outros amigos também, conheço outras pessoas que passaram por situações similares e conseguem fazer exatamente essa leitura. Eu antes da doença e eu depois da doença. O tanto que eu pude parar e me olhar,
o tanto que eu estava acelerada, fazendo muitas outras coisas e não tinha tempo para mim, o tanto que eu dava valor para o dinheiro e eu passei a dar valor para minha família, para os meus filhos, para os meus amigos, o tanto que às vezes esse flerte com a finitude me fez querer viver mais com qualidade. Então, assim, é uma transformação. Então, a gente tem dentro das constelações familiares sistêmicas um entendimento da doença não como uma punição, mas como uma oportunidade. Às vezes, a gente precisa passar, a gente pensa, não precisava passar por isso, né? Mas tudo é perfeito como é. Às vezes, eu só sou hoje como sou porque eu vivenciei isso. E essa experiência pode me transformar numa pessoa que eu sou hoje, né? Num processo, a gente está aqui, tudo é um processo de evolução, né? O que eu aprendi? O que isso trouxe para mim de positivo? Porque trouxe sofrimento, trouxe tristeza, trouxe angústia, mas também trouxe muitos aprendizados, né? Então, a gente conseguir olhar para as doenças como oportunidades, a gente conseguir voltar esse olhar para a gente, para o que realmente importa, para o autoconhecimento, né? Então, assim, por isso que eu também levanto a bandeira da terapia, por isso que eu também levanto a bandeira de você se priorizar e ter um momento para você, sem julgamento, para você entender ali, olha o câncer de mama, quantas nuances que passam, agora a gente começou falando com o Tufi, é o seu feminino, é o impacto no teu corpo. Com certeza o impacto no teu corpo dos medicamentos trouxeram impactos nas suas relações. Sim, sem dúvida. Né? Traz ali consequências. Esse encontro com a finitude, oportunidades. Então, assim, são muitas questões que a gente vai precisar. A raiva, né? O medo, a ansiedade, a angústia. É muita coisa que perpassa. Então, você ter um suporte para lidar com isso, você voltar esse olhar para você, acolher os seus sentimentos nesse processo, né? Sair da lagartinha e sai uma borboleta. Essa analogia da borboleta é a que mais define, né? Ô, Lu Beatriz, teve alguma emoção que foi mais predominante nesse processo? A Lu falou de várias ali, né? Do medo, da tristeza, da alegria de saber que você ia enfrentar e da certeza que você ia ter sucesso também, né? Porque a gente vai... Sim. Você falou que é uma pessoa que tem, né, a sua espiritualidade muito fortalecida, e isso é importante. Tem alguma coisa que você, no seu processo, né? Você teve que ser mais focada ali para conseguir vencer? Qual foi? Sem dúvida alguma, assim, eu não consigo te dizer, Raquel, um sentimento que predominou, não, sabe? Porque isso é Luciana, né? É muito eu, assim, eu vou do céu ao inferno em 5 minutos. Então, assim, eu sinto tudo ao mesmo tempo, tudo com muita intensidade e passou, né? Então, assim, eu não consigo te responder o que predominou, mas uma coisa que ficou em mim o tempo inteiro e fica e ficará, né? É a busca por ressignificar aquilo que está acontecendo na minha vida. Isso é muito bom, isso. Né? Então, o que é ressignificar? É a gente aprender a olhar para situações, principalmente aquelas que a gente acha, né, que são negativas. A gente aprende a desenvolver mesmo a capacidade, a inteligência emocional mesmo, para olhar o lado bom, né? Uma outra conversa que tivemos, eu e a Lu, ela usou essa frase e eu achei assim, tão simples e tão boa. Tudo é bom. Tudo é bom, né? O sofrimento é bom de sentir? Não, ninguém quer sofrer, ora, né? Nós queremos que a pandemia acabe, que a gente vá pro carnaval, pro encontro com as amigas, enfim. Colocar nosso bloco na rua, é isso que a gente quer, né? Mas, infelizmente, a vida não é só isso, né? Infelizmente, não. Acho que até felizmente. Né, Lu? É porque a gente põe o sofrimento, é ruim, eu não quero sentir. Eu não quero passar por isso de novo. Só que, porém, contudo, todavia, entretanto, são nesses momentos onde a gente mais cresce. Ali, sem dúvida alguma. É ali onde você vai tirar os maiores aprendizados. Sim. Então, você conseguir, apesar do sofrimento, apesar de conseguir olhar o que eu tenho, o que eu conquistei, o que eu consegui, é o que te liberta. Esse sentimento de... Tô vendo. Esse sentimento de gratidão
pelo que você tem, do jeito que é. Exato. Não foi possível. É Ele é que te libera, é Ele que te liberta. É Ele que não te deixa presa só no sofrimento. Porque o sofrimento vai existir. Mas Vai. apesar dele, você pode seguir. Sim, sem dúvida. E na verdade, assim, né, gente, é ter sempre assim, e a gente, eu sei que tem muita gente nos ouvindo agora, que eu sei que a audiência da rádio é altíssima. Que, Maçante. né, então assim, Estamos em massa. existem muitas pessoas nos ouvindo agora, e é muito importante, né, para você que está nos ouvindo, a gente não sabe, todo mundo sofre, né, sofrimento é uma condição humana, né. Então, assim, a gente não sabe o que está acontecendo com você agora. Pode não ser um câncer de mama, mas pode ser alguma outra coisa, né? O importante é olhar para isso e pensar. Eu estou sentindo, e não ficar pensando, né? Eu estou sentindo, ai, que ruim. Não, e sim perguntar, o que eu vou fazer com isso? Né? Como eu vou passar por isso? Porque quando a gente passa, quando você vem com esse impacto, né? Tô sofrendo, tô passando, é muito difícil, mas é muito difícil. E gente, é muito difícil. Só que aí a gente tá na condição de vítima. Aconteceu comigo, por que comigo? E a gente vai pensar isso, gente, todo mundo vai pensar, todo mundo. Não tem ninguém aqui, né? Os monges, assim, todo mundo vai ainda pensar não alcançamos assim. essa grandeza. Só que a gente pode, gente, tentar mudar esse olhar um pouco. Sim. A gente pode tentar olhar diferente e sair da condição da vítima do mundo, da vítima das pessoas, da vítima, né, do universo, de Deus, não sei qual o nome que vocês dão, mas cada um dá. Sim. Mas sai dessa condição de vítima e quando eu olho assim, tá, e o que eu posso fazer? Você vai para a condição de autor da sua vida. Você vai para a condição de ação. Você sai da inércia e vai para o movimento. E quando você se coloca em movimento, a vida também se movimenta. Sim. E aí, Lu, assim, eu acho que essa sua colocação, a gente fecha, né, isso que a gente está discutindo aqui com uma frase de ouro. E quando você se movimenta, né, quando você se torna o autor da sua vida, o ator principal dela, e você se reconhece nesse papel, as pessoas que estão à sua volta também começam a se modificar. Gente, olha. Isso é poderoso. Gente, eu tô falando. É verdade, eu tô falando com o pessoal aqui do Instagram também. Isso é verdade, Você gente. fala com propriedade, né? Isso não é lorota. Eu não tô aqui falando mentira pra você, não. Se você tá aí me escutando, se brigou com o marido, brigou com o irmão, brigou com a mãe, fica pensando assim, ele tem que mudar, ele deve mudar. Né, ficar sempre transferindo a oportunidade e a responsabilidade de mudança para o outro, enquanto que, na verdade, se a nossa mudança acontecer, a do outro é uma coisa natural. Né? Eu estou dizendo isso porque, e aí, para fechar essa questão do câncer de mama e de como que a mulher, né, enfim, é difícil esse lugar de controle feminino ser retirado durante a doença. Eu sempre fui uma pessoa que eu abraçava tudo mesmo, assim, né? Tudo. Né? Tudo. Família, meus pais, meus irmãos, a minha família, a família do meu marido, enfim, sempre pensando muito o tempo todo em todo mundo. E aí, com a doença, eu fui obrigada a sair desse contexto, porque se eu não parasse e pensasse, não, agora eu preciso pensar na minha questão, né? No que eu estou vivendo agora. É nisso que eu preciso focar. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a se movimentar, né? Tem uma entrevista com a psicóloga no canal que ela fala uma coisa que eu achei sensacional, a metáfora dela. É igual um jogo de xadrez, né? Quando uma peça se movimenta, todas as outras também vão se movimentando. Então, meus queridos, vocês que estão aí, minha querida, você que está aí, dona de casa ou trabalhando, e também dona de casa, esposa, mãe, filha, tá no meio desse turbilhão, não pensa que se você sair do contexto a vida vai parar, não, porque ela não vai parar. As pessoas vão continuar vivendo a vida delas. Seu marido, seus filhos, seus pais, seus amigos, seu trabalho. Ô Lu, e é interessantíssimo, eu acho que eu tô arrepiada, assim, gente, porque assim, é decisão nossa ser protagonista da nossa própria história. Isso! E se você não decide isso, ninguém vai decidir por você.
a gente precisa sair da plateia, né? E ir pro show, que o palco é nosso. Quer brincar, desce no play. Exatamente. E aí, o que acontece? E isso também não é bom não, tá? Falar com vocês aí, falando dos sentimentos, né? Teve um momento em que eu vi as pessoas se virando, nosso tempo já tá esgotando, né? As pessoas se virando sem a minha ajuda, vamos dizer assim. Eu pensei assim, uai, gente, mas como assim? E aí depois passou esse sentimento e eu pensei, graças a Deus que as coisas estão se resolvendo sem a minha presença. Mas é exatamente isso. Nesse programa, Café com Terapia, o Tofi tá aqui, ele vê, a gente até brinca muito. A Luciana, nos programas aí passados, ela falou do filho, né? A mãe... Como é que foi, Lu? Que eu falei, a melhor mãe é aquela que se torna com tempo desnecessário. Aí, quando ela disse isso, eu fiquei dói, assim, né? Nossa, Mas é muito importante é o você que falar você tá disso. falando, né? A gente se sente assim, inútil, né? Assim, se eu não tô ali pra servir o meu filho, ali, o meu marido, ué, mas e agora? O que eu vou fazer? Por isso é que é importante um trabalho de autoconhecimento. Sim. Porque muitas vezes a dificuldade não é da família em lidar. Às vezes a dificuldade é da mulher em Nossa, Sim, na maioria das de você vezes. soltar, porque O aquele... apego tá dentro da gente, né? O apego, a necessidade de se sentir útil, está muito Isso. voltada para sua autoestima, para Isso. como você se reconhece, né? Então, eu soltar isso e eu ver que as pessoas dão conta sem mim é uma ferida narcísica. Tipo assim, como assim eu não sou tão necessária assim? E aí você precisa olhar para você, né? Você só é útil se você fizer. Você só vai ser amada se você realmente estiver servindo. Tá ali dando sim Qual que toda é o- hora, né? qual não que é a pode falar sua- não. Qual que é a sua importância? Por que que você não pode também se permitir ser cuidada? Ah, mas ninguém vai dar conta. Será? Será realmente que eles não vão segurar? Dá A hora que não conta. tiver a pessoa ali, Dá. a hora que você não tiver tão disponível, Exatamente. alguma forma vai se dar. Vai. Alguma coisa vai ser construída, alguma alternativa vai aparecer. Sim. Esse Tem é o aquela- movimento, enquanto né? São Que Jorge você é cavalo, fala. ninguém anda a pé, né? Isso Então, assim, mesmo. é o olhar que você precisa ter para você, porque às vezes é muito mais uma dificuldade sua em lidar com esse não lugar, e aí você não solta, do Isso. que da família. É. E nesse momento é hora de parar, é hora de se cuidar, é hora também de se permitir ser cuidada, ser Isso. amada. Isso não te deixa uma pessoa fraca, isso não te deixa uma pessoa vulnerável. Talvez você possa se munir dessa força, né? Porque a gente às vezes dá tanto e não sabe receber. E talvez seja a hora. A gente não é de você- treinado pra isso, né? Não é. Então, assim, qual que é o problema de você? Isso não quer dizer que você é fraca. Isso quer dizer que você é amada, que você pode, Sim. que você deve, que você merece. Isso é, assim, é comum, né? A gente percebe numa conversa que... E a gente vê que tantas mulheres estão quase assim na mesma situação, quase idêntica, né? Vivendo assim esse turbilhão de emoções que você acabou de falar e não sabendo lidar com as coisas, né? Não sabendo fazer. E o que você acha dentro do que você passou? Como que a gente pode contribuir com essas mulheres que estão passando por Isso. A gente de fora, assim, sabe? Eu acho que é uma dúvida muito grande de o que fazer, como abordar. Sim. Eu poderia ficar a tarde inteira aqui falando, sabe, Imagino, gente? ainda mais gente que fala, Mas né? assim, como o nosso tempo está estourado, né? Eu acho assim, muitas vezes perguntar se a pessoa está precisando de ajuda não é o melhor caminho, porque na maioria das vezes ela vai dizer, não, obrigada, né? Tá porque tranquilo. tá tranquilo, tá certo e tal, tal. Então, assim, eu acho que eu me colocando no lugar de quem apoia, né, doentes com câncer, se coloque à disposição, mas se coloque verdadeiramente, né? Um dia bate lá na porta da pessoa, que, fulano, eu vim aqui te trazer uma flor que eu peguei ali na árvore, né? Eu vim aqui trazer uma fruta para você, eu vim aqui, não vim trazer nada, mas eu vim aqui te ver, né? E porque muitas vezes a pessoa se coloca numa situação de adoecida, né? E não quer se relacionar, assim, fica nesse, Se afasta, né? se afasta. E muitas vezes é importante você trazer, né, as pessoas para essa realidade de que a vida insiste, né? Ela continua, o sol continua nascendo, a noite continua chegando, os problemas continuam existindo, os amigos continuam existindo, a família continua existindo. Então, assim, a sua doença, ela não faz com que o mundo inteiro pare de funcionar. Muito pelo contrário, né?
muitas pessoas que estão no mundo estão envolvidas no seu cuidado, no seu tratamento, né? E aí, assim, você que é amigo, que conhece alguém, se coloque verdadeiramente. Às vezes o que essa mulher está precisando é que alguém vá lá lavar um banheiro para ela, né? Porque ela está impossibilitada ali, que ela fez uma cirurgia. Vai colocar o lixo para fora. São coisas idiotas, assim, do nosso cotidiano, que para nós, nesse enfrentamento, tornam-se problemas, né? E aí eu vou aproveitar para vender o meu peixe aqui, se é que eu posso usar essa expressão, né? O canal no YouTube, você que está me ouvindo aí, entra lá no YouTube agora, chama Lu Anjos Tutorial de Enfrentamento ao Câncer de Mama. Eu decidi fazer esse canal porque, passando por essa doença por 2 vezes, eu entrei em contato com muitas mulheres e percebi que muitas estavam completamente perdidas, né? Não sabiam o que fazer, como fazer, a quem procurar. Não, estavam sozinhas muitas vezes. Tem mulheres que não têm família, que não tem ninguém por elas, não tem acompanhante, não tem uma rede de apoio. E aí eu decidi então fazer algo por essas mulheres. E lá no tutorial de enfrentamento ao câncer de mama, a gente posta os vídeos, né, dando muitas orientações de como passar por esse enfrentamento. Porque, acreditem, é possível passar por esse enfrentamento. Eu estou vivendo isso pela 2ª vez, né? Então, lá eu tenho vários vídeos, inclusive um deles fala sobre isso, assim, de como que você pode ajudar essa paciente, né? Da rede de apoio, do papel da família. Tem um vídeo que chama Recado para as Famílias, que é importante para as famílias e os amigos assistirem esse vídeo, porque você vai saber o que está passando na cabeça dessa paciente e como você pode ajudá-la, né? E, enfim, outras coisas. Eu não poderia deixar de indicar o canal. De forma alguma, né? É precioso. Porque é uma biblioteca aí que a gente tem montado e vamos continuar montando, né? Eu acho que o tutorial de enfrentamento ao câncer de mama foi o meu 2º filho, né? Eu acho que é o resultado da sua ressignificação. Exato. É isso que eu ia falar. Exatamente. Foi o caminho que eu encontrei. Eu torço para que todas as mulheres que estão vivendo isso nesse momento também encontrem esse caminho, né? E assim, para aquelas que não estão enfrentando o câncer de mama, acho que a gente já precisa finalizar, eu preciso dar esse recado, né, gente? Por favor, não ignorem a presença dessa doença, a possibilidade de ter essa doença, né? Aquela coisa que a Lu falou, porque eu, mas por que não eu? Eu não sou diferente. Nem especial. E nem especial, né? Eu também posso ter um dia um câncer de mama. Então, é preciso investir na prevenção do câncer de mama. E o que eu estou falando? Eu estou falando da mamografia, em primeiro lugar, e dos bons hábitos de vida, né? Exatamente. Que a gente precisa levantar essa bandeira, porque tem um fator determinante na prevenção do câncer de mama. A Luciana tem um dado aqui, você pode Esse compartilhar fator com a qualquer, gente? O quê? O fator determinante no câncer de mama, qual que é? Os bons hábitos de vida. E aí Uma eu tô alimentação falando, saudável, eu tô exercício falando físico, isso, do exercício espiritualidade. físico. O exercício físico não é caminhadinha, não, é aquele exercício que te faz suar, né? Alimentação, né? O treino, a alimentação, o acompanhamento psicológico, né? E sobretudo, o cigarro, né? Se você aí que fuma, é mulher, tá nos ouvindo, para de fumar. Para de fumar. O cigarro, ele quando você entra num consultório, a primeira coisa que o médico lhe pergunta é, se fuma? Porque isso muda tudo, né? E sem contar com, só para finalizar, a questão genética, né? Se você tem um histórico na família, é muito importante que você procure um mastologista, que você não tem dinheiro para pagar um mastologista, vai no posto, mas o SUS não funciona. Funciona se você procurar, né? Ninguém vai bater na sua porta te falando, minha querida, eu vim aqui te tratar, né? Eu faço mamografia desde os 30 anos, desde o porque início, você assim, tem histórico, porque né? a minha avó faleceu, então geralmente tem essa questão da geração aí, então assim, eu guardo a minha primeira mamografia justamente para comparar com as demais, então eu já faço. É incômodo, gente? Mas as pessoas falam tanto porque eu achei que era infinitamente maior. Acabou, mas é só isso. Imagina, é uma coisa altamente E aí eu trouxe aqui um dado, gente, que no Brasil estima-se que 66.280
novos casos de câncer de mama para cada ano do triênio 2020 e 2022. Esse valor corresponde a um risco estimado de 61, quase 62 pessoas a cada 100 mil mulheres. Olha. Então, assim, é algo sério, né? É algo que, como você disse, pode acometer qualquer pessoa. Tem fatores indicativos de risco para a gente ter mais alerta, mas também é algo que pode ser identificado no início, pode ser tratado, pode ser superado, e ainda pode trazer transformações. Então, assim, é muito importante a gente ter esse olhar de autocuidado, de se priorizar. Se você gosta de cuidar, se você gosta da sua família, cuide-se também. Isso. Exatamente. Legal. E aí, oi, Raquel. Oi, pode gente. falar. Oi, som. Tem muita gente aqui, tá vendo ela? Luciana, mas a gente tá no final do programa, né? O mês todo é o mês dedicado a essa campanha. Sim. Igual você falou, né? Existe caminhos e existe pessoas aí com muita informação para instruir, orientar mulheres que não tem e que tem também, que está com esse diagnóstico na mão já. Então, assim, a importância da gente tratar não só nesse mês de agosto, né? Outubro, desculpa. Esse mês de outubro, esse tema, mas é importante a gente dar essa atenção o ano todo, né? É um problema que a gente precisa enfrentar. Sim. E com muita atenção. Esse monitoramento que a Luciana falou, né, nesse diagnóstico, depois que a gente recebe, é interessante a gente não correr do problema, né? O enfrentamento, ele cabe coragem da parte da mulher. Sim. E aí, se dá necessidade de uma terapia, por que não, né? A gente precisa de ajuda, pessoas precisam de pessoas, né? E a gente precisa se fortalecer, né? Com a experiência do outro, né? Que já viveu essa mesma situação. Ô, Tufi, a gente está indo para o final do programa e a gente tem o tema do próximo, né, Lu? Semana que vem vamos falar de adolescência, como se conectar com seus filhos, como ajudá-los a atravessar essa fase, né? O que a gente pode conhecer, entender, para poder trazer mais tranquilidade para a gente e para eles também, né? Tá Tema certo. importante. Legal. Eu achei interessante que você fica... Já estamos no final. Eu já tô preocupada aqui, porque... Gente, Luciana Beatriz, que história. Imagina. Muito... A gente não... Linda, entre aspas, vamos dizer assim, mas com muita batalha e em prol também de outras pessoas no que você está vivenciando, né? Ou vivenciou. Então, eu te desejo toda a sorte do mundo. Obrigada. Quero te agradecer de montão estar aqui. Por favor, você repita aí o seu canal? Sim, é o Lu Anjos, tutorial de enfrentamento ao câncer de mama. Quando digitar lá no Google Lu Anjos, já aparece, tá, produção? Na primeira página lá. Então, assim, é sinal que a gente tá conseguindo a visibilidade que a gente precisa. Legal, muito bem-vinda. Luciana, vou deixar você, Raquel, considerações finais aí. Só E os agradecimentos. agradecer mesmo a Lu por compartilhar a sua história. Trouxe porque é uma mulher de luz, né? Ela ilumina todo mundo. A proatividade, a garra é inspiradora. Não me faz chorar, para. Admirável em todos os sentidos. E eu espero que tenha chegado essa mensagem para vocês, que inspire também vocês a se cuidar, a se olhar, né? Até para que a gente possa continuar cuidando. Lu, eu não vou chorar não, hein? A gente fica aí, a gente borra make, né? Pelo amor de Deus. Olha, eu quero falar que bom que você tomou essa decisão de ser protagonista da sua história e de estar movimentando outras mulheres também a serem também, detentora aí do sucesso, porque a gente não pode terceirizar a nossa felicidade, né? Então, eu fiquei muito feliz de te conhecer. Estou muito agradecida aqui por você ter compartilhado com a gente tudo que você trouxe hoje. Eu sei que teria muito mais, né? O nosso tempo é pouco. E outra oportunidade, né? Você seja muito bem-vinda. A gente vai estar aqui à disposição para conversar com você mais sobre isso. Imagina, gente. Eu que agradeço ao Tufinha, a Rádio Tropical. Pois mais uma vez, a cidade de Ribeirão das Neves. Minha querida cidade de Ribeirão das Neves, que eu tanto tenho, assim... um carinho enorme, né, por essa cidade, vindo pra cá, veio passando um filme na minha cabeça. E assim, eu quero dizer, né, terminar dizendo que é possível passar pelo câncer de mama desde que
você use o tempo a seu favor, né? Não se autonegligencie. Se percebeu algo errado, vá ao médico já, né? Não é amanhã, não é ontem, né? Vá ao médico, porque o tempo, ele é o seu maior amigo e o seu maior inimigo numa situação dessa. Então, por favor, não se autonegligenciem e, né, levantando a bandeira do Outubro Rosa sobre a prevenção do câncer de mama, atividade física, bons hábitos alimentares, saúde mental, né, acima de tudo, mamografia, sempre, para sempre mamografia. Você que está aí me escutando, tenho certeza que gasta rios de dinheiro no salão para alisar um cabelo, para fazer uma transição capilar que agora está na moda, unha, procedimentos estéticos, e muitas vezes não lembra que às vezes uma mamografia é quase que o mesmo valor que você poderia pagar aí um mês num salão, se você for pagar particular, né? Então, gente, vamos colocar a mamografia na nossa caixinha de prioridades, viu, mulherada? Esse é o recado que eu trago para vocês. Muito legal, gente. Ó, excelente, viu? Um programa super interativo e também para ajudar, não só, né, Lu? Sempre ajudando, né, as pessoas, né? Nosso intuito, Nosso né? prol. Contribuir com as pessoas de uma forma positiva. Legal, muito obrigado vocês mais uma vez. Raquel, Luciana Batista e Luciana Beatriz, muito obrigado. Duas tá? Luciana B. Duas Luciana B. Gente, ó, então o programa Café com Terapia vai ficando por aqui, tá certo? No Instagram das Lucianas, tem pra você lá também, se você quiser rever a reportagem. E a gente volta com a nossa programação normal. Agora são 11h10. Você ouviu o programa Gente, obrigada, viu? Quem conseguiu ficar comigo aqui um pouquinho. Foi uma experiência muito legal aqui na Rádio Tropical de Ribeirão das Neves. O nosso locutor que vos fala, dá um tchauzinho aí, Tufinha, lá. As meninas, Raquel e Lu. Então, obrigada, viu, pelo apoio, pela audiência. Mais um trabalho aí desse Outubro Rosa. Um beijo pra vocês. Aqui vem aqui adicionar. Se o negócio tivesse escrito aqui. A gente consegue gravar, não consegue? O quê? Deixa eu ver. A transmissão? Deixar salvo, né? Que você Isso, quer. lá Aí no você vem IGTV. xizinho, aí você encerra o vídeo.